favor, sentem-se e fiquem à vontade. Vocês vão embarcar em uma viagem muito distante no tempo, em direção à eternidade, até testemunhar a morte do nosso próprio universo. Porque, se ninguém pode prever o seu futuro, o mesmo não se aplica ao do cosmos e de tudo o que o compõe. Por mais estranho que pareça, a trajetória da sua vida é infinitamente mais complexa do que a mecânica celeste. No início do século passado, a maioria dos astrônomos concordava que o universo era estacionário e imutável, que existia desde sempre e para toda a eternidade. Mas, nas últimas décadas, essa ideia foi esmagada com a delicadeza de uma prensa hidráulica. Pelo fato de termos descoberto que o universo teve um começo e que terá um fim, graças às últimas observações feitas em grandes escalas do cosmos, nós somos até capazes de contar essa história. Para mergulhar no calendário do Apocalipse dos futuros distantes, precisamos começar com uma pequena recapitulação. Nas grandes escalas do cosmos, para onde quer que olhemos, em todas as direções, percebemos que o universo está se expandindo. Essa expansão se manifesta pelo fato de que quanto mais distantes são as galáxias que observamos, mais rapidamente elas se afastam de nós. Não porque elas estejam se movendo no espaço, mas porque o espaço entre elas está constantemente se esticando e se expandindo. A essa estranha descoberta somou-se outra. Pois, ao estudar a luz proveniente da explosão de estrelas gigantes distantes, também descobrimos que essa expansão acelera com o passar do tempo. Como se o tecido do espaço estivesse sendo esticado por uma entidade misteriosa, uma espécie de força repulsiva que chamamos de energia escura. E são essas duas descobertas estranhas que nos permitem traçar os contornos do cenário mais provável para a morte de um universo que acelera neste cosmos, que se expande cada vez mais rápido e que não contém matéria suficiente para que a força da gravidade, que atrai os objetos entre si, consiga frear ou contrabalançar essa expansão. A dilatação do espaço-tempo nunca vai parar e isso vai ter, em escalas de tempo muito longas, consequências terríveis. Porque vocês vão ver que depois de uma agonia vertiginosamente estendida no tempo, um universo lançado em um processo de diluição eterna acaba sendo morto aos poucos. Por um apocalipse gelado, interno e interminável, onde tudo mergulha em escuridão e silêncio. Clima! Então fiquem tranquilos, mesmo que o volume do universo em que estamos dobre em um ritmo constante. O calendário do Apocalipse, segundo a morte térmica do universo, inicia muito depois do fim do nosso planeta. Daqui a cerca de 5 bilhões de anos, quando nossa estrela transformada em uma gigante vermelha e expandida em proporções dantescas, vai engolir e carbonizar nosso planeta. A energia escura ainda vai começar a mostrar efeitos. Nas maiores escalas do cosmos, as distâncias entre aglomerados de galáxias quase não terão duplicado em relação aos valores atuais. O Rei Sol certamente terminou seu reinado, mas em nossa galáxia, assim como em todo o universo, bilhões e bilhões de outras estrelas continuam brilhando, se apagando ou se acendendo. Para realmente ver a energia escura começar a tomar o controle e os primeiros sinais da morte do cosmos surgirem, precisamos avançar no tempo, até que o universo tenha quase 10 vezes a idade que tem hoje. Pois daqui a cerca de 150 bilhões de anos, o céu profundo vai aos poucos se esvaziar de toda a luz que ficou distante demais. Todas as galáxias localizadas a centenas de milhões de anos-luz de nós vão, uma a uma, cair no esquecimento para sempre. E a parte do universo que será possível observar, então ficará reduzida a um tamanho 2,5 vezes menor do que aquilo que podemos ver hoje. Assim, e de maneira totalmente contraintuitiva, à medida que o universo inteiro fica cada vez maior, será possível ver cada vez menos dele. Para as civilizações hipotéticas que existam nesses futuros distantes, o céu profundo vai lentamente se fechar.
pois todas as galáxias distantes que estiverem se afastando rápido demais do seu campo de visão vão desaparecer. Esse processo vai se estender por centenas de bilhões de anos, durante os quais a luz proveniente das galáxias distantes vai enfraquecer continuamente, puxando cada vez mais para o vermelho, antes de lentamente sair do domínio do visível, depois desaparecer totalmente como velhas fotografias apagadas pelo tempo. Paralelamente, a energia escura, que não para de aumentar a quantidade de espaço disponível, estica os comprimentos de onda da luz emitida durante o Big Bang e que ainda circula pelo universo, a ponto de fazê-la ficar abaixo do ruído de fundo das emissões naturais e apagar para sempre seu rastro, enquanto trilhões de galáxias do universo observável continuam a sumir visualmente. Aquelas que estão suficientemente próximas umas das outras para que a força gravitacional que as une resista à expansão acelerada, acabam se fundindo e se transformando em galáxias elípticas gigantes. Mesmo que o céu profundo tenha se esvaziado completamente, todas as galáxias do universo ainda estão repletas de bilhões de estrelas que as banham com sua luz. Estrelas que, para as menores e mais antigas, continuam simplesmente brilhando, como sempre fizeram, e que às vezes acabam de se acender a partir de nuvens de gás em colapso. Mas essa proliferação contínua de novas estrelas é um fogo de palha na escala dos tempos cósmicos, pois a expectativa de vida delas é limitada, e acima de tudo, inexoravelmente, a matéria da qual elas se alimentam para brilhar ou para se acender se consome e se esgota. E o grande relógio cósmico continua a girar e o universo a acelerar. E daqui a 450 bilhões de anos, em todas as galáxias do universo, será a vez do brilho do céu próximo começar a diminuir. As nuvens de gás que originam as estrelas estão se esgotando rapidamente. O espaço está ficando sem seu combustível, mesmo que, quando as estrelas morrem, parte da matéria que as compõe seja frequentemente ejetada para o espaço ao redor, onde poderá ajudar na formação de outros astros. A grande maioria permanece presa em seu núcleo, agonizando, pois, com o tempo, cada sol é em si uma pequena prisão de combustível. E em todas as galáxias do universo, há cada vez menos matéria disponível para criar luz. Os brilhos do firmamento começam a diminuir lentamente, as estrelas desaparecem. Esse crepúsculo estelar, com uma escuridão cada vez mais intensa, vai se estender por milhares de bilhões de anos. Pois as anãs vermelhas, as estrelas menos massivas, podem brilhar 100 vezes mais do que a idade atual do nosso universo. No entanto, mesmo que sua duração de vida seja vertiginosa, elas continuam insignificantes diante da eternidade, uma após a outra. Até as estrelas mais econômicas em energia se apagam, até que chegue o momento em que, quando o universo estiver quase 1000 vezes mais velho do que é hoje, a última delas se acenda. A Era das Estrelas, formadas a partir de nuvens de gás, chegou ao fim. O universo, então, tem cerca de 100 trilhões de anos e deixamos a Era Estelar para entrar na Era Degenerada. Por todo o universo, as galáxias mergulhadas na escuridão são povoadas apenas por astros agonizantes, cadáveres estelares, como anãs brancas ou estrelas de nêutrons. Corpos que, mesmo quentes na superfície, não fazem mais fusão e brilham muito pouco, graças ao calor que acumularam ao morrer. E o tempo, como um serial killer, segue matando segundos e anos. Trilhões de anos passam e o espaço segue se expandindo, até que a temperatura da superfície desses astros fique tão baixa que seja possível colocar a mão sobre eles sem se queimar. E quando o frio se torna suficientemente intenso para fazer com que sua temperatura caia abaixo de menos 168 graus, todos esses cadáveres estelares se transformam em anãs negras. O cosmos, então, tem 1 milhão de bilhões de anos e ainda é jovem em comparação com os tempos que virão. Curiosamente, nesse universo sem luz ou sombra, a escuridão total às vezes é brevemente interrompida. Nesses céus negros, todos os cadáveres estelares estão em movimento. Por mais improváveis que sejam as colisões entre dois corpos extintos, o tempo e a instabilidade de suas órbitas jogam a favor deles.
Assim, colisões raríssimas entre dois astros mortos ocasionalmente reacendem suas chamas. Por isso, acredita-se que cada galáxia gigante tenha cerca de 100 estrelas ativas para cada milhares de trilhões de corpos escuros em seu interior. Mais raramente, sistemas binários de estrelas mortas girando juntos não colapsam. Dessas fusões podem nascer novas, que com seu flash efêmero dissipam durante algumas semanas as trevas do ar degenerado com um poderoso jato de luz e radiação, antes que tudo volte novamente à escuridão, até que um evento assim aconteça de novo. Assim, mesmo que praticamente não haja mais luz, ainda há movimento, pois todas as galáxias do universo são então cemitérios de poeira, rochas e astros à deriva, extremamente resfriados. E quando o universo se torna 10 vezes mais velho do que era? No momento em que a última estrela se acendeu a partir de nuvens de gás em colapso, nesse silêncio de campos de ruínas congeladas, começa o caos. De tanto se cruzarem as órbitas dos planetas congelados, dos asteroides e dos cometas que continuam girando no escuro ao redor de sua estrela apagada. Assim como as remanescentes estelares que orbitam o centro de gravidade de cada galáxia começam a se desgastar com o tempo, e isso não falta. De tanto se cruzarem, todos esses laços orbitais tornam-se mais instáveis e acabarão se desintegrando. Os astros mais leves, como os planetas congelados que escaparam da morte de suas estrelas, serão os primeiros a sofrer com essas perturbações gravitacionais. Em todo o universo, a passagem de astros compactos em sua vizinhança vai com o tempo perturbá-los, a ponto de enviá-los para se chocarem com a estrela morta no centro de seu sistema ou de arrancá-los um a um. Todos os sistemas planetários se desintegram e o grande relógio cósmico continua a girar. E depois de trilhões e trilhões de anos se cruzando, trocando energia orbital, desacelerando ou acelerando, agora é a vez dos astros errantes mais massivos, os resíduos de estrelas mortas e os buracos negros serem ejetados de sua galáxia. A maioria deles, os corpos mais leves, então passa a vagar pelo cosmos, enquanto os mais pesados, cujas órbitas parecem cansadas, mergulham em direção ao buraco negro supermassivo que reina no centro de cada galáxia do universo. A matéria girando rapidamente ao redor desses buracos negros faz sua borda se tornar por um tempo um quasar. Esses núcleos de galáxias ativos tornam-se então por um tempo o palco de gigantescos jatos de matéria e radiações produzidas pelo atrito dos destroços. Remanescentes estelares desintegradas, que são aquecidas a bilhões de graus antes de desaparecerem para sempre dentro dos buracos negros. E quando o universo se tornar 1 milhão de vezes mais velho do que a idade que tinha, quando as últimas estrelas se apagaram, todas as estruturas galácticas foram totalmente despojadas. O breve retorno da luz ao centro de cada galáxia do universo terminou definitivamente, e o rio do tempo continua implacavelmente a fluir em um universo sempre em expansão acelerada, onde nada mais acontece, durante uma pequena eternidade. Para ver novamente algo interessante acontecer, vamos ter que avançar até que o universo seja 10 milhões de trilhões, de trilhões, de trilhões de vezes mais velho do que é hoje. A partir desse momento, a própria matéria começará a perder sua integridade e começará a morrer. Porque mesmo que toda a luz e praticamente toda a energia já tenham ido embora há muito tempo, os átomos ainda estão por aqui, por mais frios e sólidos que sejam. Oxigênio, carbono, ferro, hidrogênio e outros elementos estáveis continuam presentes. Mas os blocos que formam a matéria não são necessariamente eternos. Mesmo sem ninguém ter visto um átomo morrer, talvez o universo presencie isso. Acredita-se de fato que os prótons que encontramos nos núcleos atômicos são instáveis em escalas de tempo muito longas. Se for realmente o caso, então, para resumir para você,
Quando o cosmos atingir a idade de 10 elevado a 34 anos, a totalidade dos astros congelados, desde o menor grão de poeira sem parentesco até os planetas errantes, passando pelas estrelas negras à deriva, começarão a se evaporar, pois a matéria, tornando-se incapaz de se estruturar, se desagrega então lentamente em um processo de desintegração em cascata, que emite uma quantidade ínfima de energia na forma de radiação, a tal ponto que um astro congelado com a massa do nosso Sol libera então tanta energia quanto o seu micro-ondas ligado. Quando o universo chega a 10 elevado a 43 anos, o último átomo desaparece. E o tempo, por sua vez, continua a passar em direção a uma nova história, uma história que começa com a Era dos Buracos Negros. Pois esses astros, vagando na imensidão de um espaço cada vez maior ou reinando no centro de cada galáxia despojada, não são eternos e, com o tempo, até mesmo os mais massivos deles vão acabar morrendo. Quando a temperatura do universo, que continua envelhecendo, crescendo e esfriando, cai abaixo da dos buracos negros, eles começam a se evaporar por radiação de Hawking. Próximo à sua superfície. No vácuo quântico, pares de partículas e antipartículas aparecem e desaparecem o tempo todo. E agora está frio o suficiente para que, próximo ao horizonte de eventos deles, uma dessas partículas caia no buraco, enquanto a outra escape. Assim, cada buraco negro do universo começa a perder massa, e à medida que o universo envelhece, cada buraco negro vai ficando mais magro. Quanto mais massivo ele for no início, mais tempo esse processo vai levar. Mas ao final, em longos períodos de tempo, entre 10 elevado a 40ª e 10 elevado a 100ª, 50ª anos, todos os buracos negros do universo desaparecerão, emitindo nesse processo, durante os últimos milissegundos de sua existência, grandes quantidades de energia, na forma de violentos flashes térmicos episódicos contendo uma ínfima porção de fótons, de modo que as únicas fontes de luz do universo que vêm brevemente perturbar as trevas deste teatro, há muito tempo sem espectadores, têm então sua origem nos objetos mais escuros que existem hoje. E quando o último dos buracos negros desaparecer, o universo entra em fase terminal. A menos que o próton se revele estável, caso em que a matéria ainda estará presente quando o último buraco negro terminar de se evaporar. E os planetas à deriva, congelando, assim como as estrelas negras, continuam a persistir em um volume de espaço cada vez mais amplo, até que o universo atinja a idade surreal de 10 elevado à potência de 65 anos. A partir desse momento, todas as coisas que ainda constituem começam, por efeito túnel, a se organizar de uma forma exótica, que faz com que a matéria se comporte como um líquido, e todos os corpos se tornam então perfeitamente esféricos. Depois, em períodos de tempo que vão de 10 elevado à potência de 500 anos até 10 elevado à potência de 1500 anos, todos os átomos que ainda estiverem presentes vão, por fusão a frio, se transformar em ferro, o elemento atômico mais estável do universo. Antes que o pó, os planetas e as estrelas de ferro cheguem a esse ponto, por efeito de túnel quântico, vão se transformar em uma sopa de nêutrons, sopa que vai colapsar em buracos negros que, por sua vez, vão se evaporar. E nesse cenário, como no primeiro, depois de ter resistido por períodos que há muito ultrapassaram a minha imaginação cansada, e quando o universo atinge a idade inconcebível de 10, elevado a 10, elevado a 66, toda a matéria, como conhecemos, já desapareceu completamente. No cosmos, restam apenas fótons e neutrinos, sem energia e tão diluídos que nunca irão se encontrar. Então não há mais estrutura nem contraste, e nesse volume de espaço tão vasto, nada mais se forma, nada mais acontece. A partir de agora, o silêncio é o único objeto desse vazio sonoro. O universo está termicamente morto, e sua temperatura se aproxima do zero absoluto. Toda forma de calor se dissolveu na expansão. Entramos na era do grande arrepio. E o universo ainda é um bebê diante da imensidão dos tempos que virão, pois diante dele se estende uma eternidade muito estranha,
pois a flecha do tempo é, de certo modo, anulada sem violência com o fim de toda causa e consequência. Pois mesmo que o universo, que não para de acelerar, continue tecnicamente existindo, ele não passa de um oceano de vazio praticamente puro, no qual mais nada acontece, que possa ser contado. De certa forma, chegamos ao fim do tempo. Apenas a expansão continua para sempre, se é que ainda faz sentido falar em duração, quando qualquer evento se tornou impossível. Porém, neste universo sem história, cuja conclusão se prolonga por infinitas páginas negras, uma porta de saída secreta que poderia permitir a este universo, em estado de morte térmica eterna, escapar da ausência de qualquer possibilidade. Se considerarmos que o tempo continua a passar, então necessariamente chegará um dia em que este universo será 2, 400 mil, 1 milhão de vezes mais velho do que é agora, quando nada mais ocorre nele. Ora, quando você tem a eternidade pela frente, até mesmo os eventos mais vertiginosamente improváveis acabam inevitavelmente acontecendo. Não importa a probabilidade de algo acontecer, se ela não for nula, isso vai acontecer. Porque tempo nisso não falta. Talvez seja até tudo o que resta ao universo. E é aí que as coisas ficam absolutamente confusas. Porque a física estatística nos diz que quando temos diante de nós uma infinidade de tempo, então, ao tomar emprestado momentaneamente energia do vácuo, as flutuações quânticas do espaço podem fazer surgir espontaneamente partículas do nada. E assim, dar origem de forma efêmera a todas as configurações de matéria que é possível criar. Claro, a frequência de surgimento desses objetos é tanto menor quanto maior for a complexidade de sua organização e o número de partículas que os compõem. O surgimento de um par de partículas ocorre muito mais frequentemente do que o aparecimento súbito de uma pedra, uma roseira ou um elefante. A manifestação em si é muito mais provável do que o surgimento repentino de um planeta ou de uma galáxia inteira, mas, inevitavelmente, em um universo em expansão eterna. É sempre uma questão de tempo e tudo o que é possível de acontecer acaba surgindo um dia ou outro do nada. Inclusive um cérebro, chamado de Boltzmann, cuja configuração dos átomos é exatamente idêntica à sua. E que, portanto, contém todas as suas memórias, convencido de tê-las vivido. Ele imagina estar ouvindo este vídeo antes de ser desintegrado em seguida. E onde isso fica extremamente estranho é que todas as coisas que podem se manifestar espontaneamente, pegando emprestado momentaneamente energia do vácuo, estão condenadas a retornar para lá quase instantaneamente, em seguida. Na medida em que a energia emprestada para criá-las deve ser devolvida, todas essas manifestações são, portanto, efêmeras, todas, com exceção de uma só, porque entre tudo o que é possível fazer, há um novo universo. Existe, de fato, uma teoria que nos diz que, após um número praticamente infinito de tentativas, e enquanto o relógio do universo termicamente morto marca o número surreal de 10 elevado a 10 elevado a 10 elevado a 56 anos, essas flutuações quânticas aleatórias poderiam recriar as condições do universo primordial, fazendo surgir um Big Bang do nada, dando assim origem a um novo universo. E esse tipo de evento, em um universo em expansão eterna, poderia se repetir um número infinito de vezes. Talvez isso já tenha acontecido e o nosso universo tenha vindo daí. Alguns pesquisadores acreditam de fato que o período de inflação acelerada que observamos próximo ao Big Bang pode ser o futuro, extremamente distante de um universo anterior em expansão perpétua acelerada, um universo tão antigo e tão vasto que teria nos produzido em seu interior. Assim, é teoricamente possível que um universo em expansão perpétua acabe dando origem a bebês, universos mutuamente inacessíveis, dos quais alguns se parecem com aquele em que estamos. Alguns vão dizer que saber que o universo provavelmente não vai morrer em um dramático apocalipse de calor e fogo, mas que no silêncio e no frio
por um lento deslizamento contínuo para um sono eterno, sem energia e talvez sem despertar, não serve para nada. Para outros, esses futuros distantes, sobre os quais não temos nenhum controle, são uma fonte de melancolia paralisante. Para mim, espero para você também. Considere esses eventos tão distantes no tempo, que vão além da nossa morte e da de todos os descendentes. São doces para a mente que nos permitem medir a sorte que temos de sermos observadores privilegiados. Aparecemos em um período da história do nosso universo onde ele ainda está cheio de estrelas e luzes. Um período da história durante o qual, em um planeta entre tantos outros, matéria organizada de forma efêmera produziu seres vivos, conscientes, frágeis e capazes de se perguntar, apenas pelo prazer da curiosidade, como o cosmos vai morrer. De certo modo, somos fragmentos do universo que se contemplam, estudam, aproveitemos enquanto há coisas para ver, a luz não vai durar para sempre. O cenário que acabamos de visitar se chama Big Freeze, e de acordo com o que sabemos atualmente, esse esfacelamento térmico que acaba mergulhando o universo em um coma prolongado é, pelo menos nas duas primeiras partes do vídeo, o mais provável. Só pelo prazer de brincar com o fim do mundo. Nos próximos vídeos, vou mostrar as possibilidades de fins concorrentes, que não podem ser totalmente descartadas hoje e nas quais o cosmos termina de forma radical, ao se despedaçar ou colapsar sobre si mesmo,